É correto se falar em processo administrativo ou só se poderia falar em processo no caso de processo judicial? Era uma discussão antiga. Como os primeiros que trataram do processo como fenômeno jurídico foram juristas, identificou-se historicamente o processo, o fenômeno processo, a figura do processo judicial. E se argumentava que não se poderia falar em processo administrativo, porque, ao contrário do processo judicial, o processo judicial, há partes que estão em conflito, processo jurisdicional contencioso, há partes que estão em conflito, e um terceiro, que é o juiz, que não tem interesse no caso, está ali para decidir aquela lide, aquele litígio, aquela demanda, aplicando o direito. Então, o que caracterizaria o processo judicial seria a existência dessa relação jurídica entre as partes, autor e réu, e a figura de um terceiro desinteressado competente para decidir aquela demanda. Já na esfera administrativa, não haveria partes em litígio, haveria interessados, poderiam ser particulares ou até entes administrativos ou órgãos administrativos, e a administração pública. A administração pública, por sua vez, obrigada a atuar o direito, a realizar o direito. Então, haveria uma convergência de interesses, digamos assim, no sentido de que o direito fosse aplicado independentemente da atuação de um terceiro imparcial. Isso se mostrou problemático. Definitivamente identificou-se a existência de conflitos, de muitos conflitos dos particulares contra a administração pública através de petições, requerimentos, reclamações, assim por diante, demandando defesa por parte dos órgãos da administração pública ou das administrações públicas e que alguém resolvesse o problema, dando razão ou não aos interessados, aos peticionantes, aos requerentes, aos reclamantes. Então, de repente, você olha para o lado, está acontecendo o mesmo fenômeno que no outro lado. Aquele conflito realmente existe. Também na esfera administrativa pode existir. Né? O procedimento como sequência de atos ligados entre si e todos voltados a uma finalidade última comum, essa definição formal de procedimento é aplicável tanto no âmbito judicial como no âmbito administrativo. Enfim, e o mais importante, na medida em que os direitos fundamentais, não só os previstos na Constituição Federal, no caso brasileiro, mas também decorrentes de tratados e acordos internacionais, como a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, plenamente em vigor no Brasil, em se tratando de proteção a esses direitos fundamentais, essa proteção deve ter
o mesmo alcance, tanto em se tratando de processo judicial, ou seja, aquele proposto perante os órgãos da jurisdição, da justiça, como diante da própria administração pública. A pessoa tem que ser respeitada naquilo que lhe for mais essencial, em sua dignidade, em seus direitos, em suas liberdades públicas, nas duas esferas, judicial e administrativa. As proteções previstas constitucionalmente e legalmente do processo penal foram, aos poucos, incorporadas pelo processo civil e depois estendidas à esfera administrativa. Estou sintetizando, evidentemente. Então, é correto se falar que existe processo administrativo. Sempre que houver a possibilidade de um conflito a ser resolvido na administração pública, pela administração pública. A existência do processo administrativo encontra a previsão expressa no artigo 5º, inciso 55 da nossa Constituição Federal de 1988. Vejam ali, aos litigantes é assegurado em processo judicial ou administrativo. A previsão de processo administrativo na própria Constituição encontra-se em outros lugares também, do próprio texto constitucional. Então, tanto pelo aspecto formal, há previsão normativa na Constituição falando em processo administrativo. Então, existe processo administrativo por causa disso. Tanto do ponto de vista formal, como no sentido de servir de instrumento para a realização de direitos fundamentais, assim como o próprio processo judicial deve servir, nesse sentido de instrumento de realização, também é lícito se falar em processo administrativo. Agora, em nosso sistema, o processo civil é uma lei de âmbito nacional, o Código de Processo Civil. O processo penal encontra-se previsto em uma lei nacional, o Código de Processo Penal. Não temos uma lei nacional de processos administrativos. Temos que a União Federal tem competência para legislar sobre o direito administrativo, os estados têm competência para legislar sobre o direito administrativo, naquilo que lhes for próprio, os municípios, o Distrito Federal, todos com competência para legislarem sobre normas de direito administrativo, naquilo que lhes for próprio. Dentro dessa autonomia legislativa e de auto-organização, autonomia de se organizar, para se organizar os seus serviços, os seus órgãos, o modo de funcionarem no dia a dia, o direito administrativo é o direito constitucional realizado no dia a dia. Dentro desta autonomia, a União Federal tem inúmeros processos administrativos,
os estados têm inúmeros processos administrativos, os mais de 8.000 municípios do Brasil têm seus procedimentos administrativos, o Distrito Federal tem seus procedimentos administrativos e ninguém nunca conseguiu consolidar isso. O mais que se conseguiu no âmbito federal foi a partir dos princípios constitucionais aos quais todas as administrações públicas estão obrigadas a respeitarem. O mais que se conseguiu foi criar, em âmbito federal e também em estados, leis dispondo sobre processos administrativos, leis gerais. Chama atenção para esse aspecto da constitucionalidade de princípios positivados ou decorrentes de normas que constam da Constituição Federal. O devido processo legal, por exemplo, é um princípio e é uma norma prevista no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. O direito ao contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes também. A existência de processos administrativos também está na Constituição. A eficiência desses processos administrativos está na Constituição. O princípio da eficiência, artigo 37, caput da Constituição. Então, neste sentido, há quem diga, como Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, que existe uma lei nacional. É a posição deles. Mas, na verdade, existem princípios constitucionais impositivos. A União Federal, Estados, Distrito Federal, municípios. Vamos nos limitar, nestes nossos encontros, remotos e presenciais, que acontecerão também, ao âmbito federal. Então, vamos tratar de princípios relativos aos processos administrativos na Constituição, vamos tratar da Lei 9784 de 99 e vamos tratar da Lei 13655 de 2018, a Lei da Segurança Jurídica e Eficiência. Há milhares e milhares e milhares de outros processos administrativos. Por exemplo, no âmbito da Administração Tributária Federal, da Secretaria da Receita Federal, desde o Decreto 70235 de 72 e suas muitas modificações, processo administrativo fiscal de determinação e exigência de créditos tributários. Procedimento de consulta fiscal e assim por diante. Por hoje, essa noção. Quando se fala em processo administrativo,
estará se falando em exercício de autonomia dos entes políticos e públicos e também particulares exercendo funções públicas ou realizando princípios constitucionais. Veremos isso também. Pode-se falar em processo administrativo, no caso, por exemplo, de expulsão de um sócio de um clube recreativo, por exemplo. Um sócio expulso do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele pode alegar que não teve direito à ampla defesa ou contraditório. Ou teria havido violação ao processo administrativo. E, eventualmente, até ele pode ganhar a causa via judicial, ter anulado essa expulsão porque não se observou o processo administrativo dentro de um clube, dentro de uma associação recreativa de natureza civil, privada, e se fala em processo administrativo. Então, esse processo administrativo que pode acontecer, inclusive, dentro da esfera, no âmbito de entidades privadas, só pode ser compreendido como uma relação jurídica qualificada. Ou seja, embora se trate, nesse exemplo, de um clube, o Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Um caso de expulsão do sócio e que ele não teria tido direito de defesa, ampla defesa e contraditório, com os meios e recursos inerentes à defesa ampla, né? Temos aí uma relação jurídica de natureza administrativa. Dentro de uma associação privada. E por que isso? Porque há princípios constitucionais que também vinculam os particulares, que impõem que alguém, antes de perder bens, direitos, sua liberdade e assim por diante, tenha observado o direito ao contraditório em pró-defesa, como os meios recursos eram inerentes. Então há uma relação jurídica de natureza pública impositiva também para os particulares. Prestem atenção nisso. Ainda outro detalhe. Dentro daquilo que estou me propondo, esse limite, discutir processo administrativo a partir da Constituição, da jurisprudência, da Lei 9784 de 99 e da Lei 13655 de 2018, ainda há que se chamar atenção para o Código de Conduta da Alta Administração Pública Federal. Então, o presidente da República, o vice-presidente, ministros de Estado, a eles não são destinatários, não estão vinculados à Lei 9784 de 99. Os servidores públicos, sim. As altas autoridades da administração pública, não. Tá certo? Para elas, há outras normas impositivas de responsabilidades de natureza ética, de natureza político-administrativa, responsabilidade administrativa,
né? Mas não a Lei 984 de 99. Está certo? Por hoje é só. Agradeço a atenção e uma boa noite.